E eu começo te perguntando, por que você decidiu se tornar policial? Obrigada pelo convite, Mota, é um prazer estar aqui. Foi uma escolha desde a infância, né? Meu avô era policial militar, meu pai foi policial militar, hoje falecido. E eu vivi isso, né? Eu vivi isso dentro de casa, vendo meu pai sair, contando, né, tudo o que acontecia. Ele sempre, quando a gente saía desde a infância, ele falava, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, né? Explicava como acontecia. Eu me lembro claramente, quando eu era muito pequena, ele falava assim, antigamente, né, Mota, muitos anos atrás, ele falava assim, olha, quem está na rua na madrugada, ou está saindo, é trabalhador, está saindo para trabalhar, ou a maioria que estão ali sem fazer nada, estão para cometer algum crime. Porque antigamente não tinha essa coisa. De madrugada era isso que acontecia. Então ele sempre estava mostrando. E eu fui aprendendo desde criança a gostar da profissão, né? Então foi uma escolha realmente por vocação, né? Escolhi outras profissões, que eu me lembro que na época de eu chegar no período da faculdade, a minha mãe falava assim, você vai ficar igual seu pai, você vai ser policial, vai pegar isso para você e não vai querer fazer mais nada da sua vida, só seguir essa carreira. Então, escolha outra coisa para você fazer também, ela falava. E aí eu escolhi, né, arquitetura e urbanismo, me formei paralelo, ao mesmo tempo que eu fiz a escola militar, eu fiz a faculdade de arquitetura, depois eu fiz pós-engenharia de segurança. Mas, assim, o que está no sangue mesmo é a polícia militar, é combater. Eu me formei na época que existia batalhão feminino, né? A formação militar era separado. Existia só o batalhão feminino, só o batalhão masculino. Hoje já é uma mistura dos dois, né? Mas antes não, era separado. E nós fazíamos policiamento escolar, né? Todas as policiais que se formavam ia fazer o policiamento escolar. E eu não queria, Mota. Eu queria trabalhar na viatura e prender ladrão. Era isso que eu queria. Então, na época, eu fiquei um tempo na escola, mas assim, insistindo, pedindo transferência. Consegui ir para um batalhão masculino, porque tinha essa divisão de comando. Consegui transferência para um batalhão masculino e fui. Chegando lá, eu falei, olha, eu quero trabalhar na viatura. Porque meu sonho era né, combater o crime ali de frente. E aí, eu lembro que um sargento falou para mim assim, você dirige viatura? Porque para dirigir viatura, você precisa de um treinamento específico, que se chama SAT. Eu falei, não, eu me formei faz pouco tempo, não tive ainda. Então, tira o seu SAT, que aí eu prometo que eu coloco você. Uma semana eu estava com o SAT, né? Fui trabalhar na viatura. E um melhor de tudo, Mota, que naquela época o meu pai já tinha aposentado. Meu pai tinha saído da rota e foi para um batalhão de área, né, no final da carreira dele. E aí os policiais que trabalhavam com ele foram os policiais que me receberam. Então os policiais que meu pai ensinou a trabalhar foram o que me ensinaram a trabalhar também, né? E realmente eu aprendi assim, a gostar cada vez mais. Né? Foi por isso que eu escolhi, né? E graças a Deus, assim, fui muito bem recebida por eles e tive uma escola maravilhosa. Bom, já que o seu pai foi policial, eu queria te perguntar da sua percepção, o que mudou na profissão policial, o que mudou no contexto da época que o seu pai era policial para da época que você... Muito. Aquela época eu lembro que muitas vezes eles usavam até um Fusca, né? Que a gente chamava, né? O pessoal falava, a Baratinha tá entrando na rua, e a criançada saía toda correndo. Era um respeito pela polícia militar, realmente ele era visto como uma autoridade ali, um respeito, de certa forma, que tinha que ter medo, tinha medo, que tinha que ter respeito, tinha respeito. E eram outros tempos, né? Hoje tá... A rotina era uma rotina mais... eu acredito que... Assim, eu era muito pequena nessa época, mas a rotina era a mesma, né? Vocês tinham uma apreensão em casa quando o seu pai saía para trabalhar? Muito. Minha mãe fala que ela viveu isso, ela não é policial, mas ela viveu isso o tempo inteiro, né? Meu pai trabalhava sempre à noite, né? No período da noite, e tinha aquele cuidado com a gente em casa, aquela segurança, né? E engraçado que naquela época não tinha nem celular, né? Para saber como estava.
Então, minha mãe era preparada, olha, cuidado com quem chega em casa, cuidado com quem bate no portão, né? Então, tinha todo aquele cuidado. Ele sempre passou muitas orientações pra gente, a rotina era... né? Mas, mesmo assim, Mota, a casa do policial era respeitada, né? O ambiente do policial era respeitado, o policial militar era muito respeitado, que hoje em dia mudou muito, né? Inversão inclusive de valores. pelo crime, pelos criminosos. Pelos crimes. Antigamente a gente não se falava em organização criminosa, né? Não se falava em PCC, em Comando Vermelho, não se falava disso, né? Eram bandidos, eram criminosos, mas não tinha tanto confronto, né? Não era tão... a polícia em si não era tão confrontada, né? As leis talvez eram mais respeitadas do que hoje em dia, né? Tem muita coisa banalizada. Então, acredito que o crime cresceu muito, né? O tráfico cresceu muito, o poder aquisitivo da organização, né? De um crime organizado cresceu muito. Então, é outros tempos, né? É uma outra rotina, um outro cuidado, dependendo da área, da região que o policial mora, ele tem que tomar muito cuidado. Então, assim, mudou muito mesmo, assim, consideravelmente. Quais são os aspectos da atividade da polícia, do trabalho policial? Quais são os aspectos que você mais gosta e quais são aqueles que você não gosta tanto? Nós temos muita dificuldade, nós temos... eu vou falar mais, vamos supor, com a polícia do meu estado, que é o que a gente convive com a realidade. Infelizmente, nós vemos, né, a gente vem carregando uma parte muito pesada, que é em relação a salário, vamos dizer assim, né, a vida social do ser humano, né, o reconhecimento do ser humano. É claro, nós temos hoje uma gestão que eu falo que nós estamos subindo aí, graças a Deus nós temos um bom governador, um bom secretário de segurança, né, que a gente tem que realmente aplaudir de pé pelo que eles estão fazendo, mas infelizmente a gente vem de uma gestão de muitos anos ruim, que o policial militar hoje do estado de São Paulo, infelizmente está defasado em relação a isso. Porque o que fala? O reconhecimento profissional, ótimo, a gente tem, mas como que vive o policial hoje? Né? Como que ele vive? Como que a vida social dele está? Né? Nós sabemos que a parte muito crítica também é o emocional, é cuidar da família, é em relação a tudo isso, a segurança da família, onde ele mora, como ele vive, ele consegue descansar no horário de folga dele, tranquilo, porque ele vai conseguir pagar as contas. Então, tem tudo isso. Nós estamos contando muito com esse governo atual, né? Nós sabemos que eles realmente entendem a necessidade, sabem da necessidade. É claro que ninguém vai fazer milagre, não dá para, em pouco tempo, em pouco ano aí, né, o que a gente tem de governo e de Secretaria de Segurança, não dá para mudar um problema que já vem se arrastando de uma hora para outra, de um dia para o outro, mas nós temos esse lado crítico. O lado bom é que o estar na rua, você fazer o bem, você conseguir resolver um problema, você conseguir salvar uma vida, isso não tem preço, sabe? Chegar em casa, como eu já ouvi da minha filha, falar assim, ela mudou de escola, um exemplo, né? E ela falava, mamãe, eu fiz uma melhor amiga hoje. Eu falei, ai, que bacana. Ela falou, eu posso contar para ela um segredo, já que ela é minha melhor amiga? Aí eu falei, qual é o segredo que você quer contar? Aí ela falou assim, que eu tenho uma mãe heroína. Então, assim, isso para criança, isso você ouvir dentro da tua casa, você ouvir que você faz o bem, que você consegue fazer o bem para outra pessoa, não tem preço, sabe? Você acha que isso é que distingue o policial vocacionado daquele que é policial, mas preferia estar fazendo outra coisa? Muito, porque muitos que, igual eu falei, que não, talvez não tenha... Foi um ato de momento, assim, vou prestar esse concurso e passei, mas não é muito isso que eu quero. Ou talvez entrar para fazer qualquer outra atividade dentro da corporação, que existe outras atividades dentro da corporação, mas que aquilo não é vocação.
ele está com um foco talvez voltado lá na frente de mudar. Olha, eu estou aqui para pagar uma faculdade, ou eu estou aqui para realmente conseguir, né, é um concurso, de certa forma, hoje em dia não é tanto mais segurança, mas é uma segurança que eu tenho, é um concurso, eu não vou ser mandado embora amanhã se eu não fizer nenhuma besteira, se eu não fizer algo errado, eu não vou ser mandado embora, né? Então, assim, é uma segurança, mas não é uma vocação, né? Como a gente estava conversando, quando você tem aquela vocação, você não perde. Né? Hoje eu estou aposentada da Polícia Militar, mas eu não consigo largar aquela vocação de policial militar, de estar num local e você, de dizer que você é policial, de andar armado, de cuidar da segurança, até mesmo da segurança do próximo. Esses dias foi até engraçado, eu parei numa rotatória e eu vi um acidente de carro, duas senhoras, e uma, não, eu vou ser a culpada, não, fui eu que estava primeiro, não, você não estava. E aquilo já me deu assim, eu vou descer do carro e vou resolver a situação. Vou dizer ali, né, olha, você veio do lado errado, você não veio. Então, assim, aquela vocação de você se preocupar com o próximo, de tentar resolver aquela situação que está acontecendo ali, você não perde. Né? Ao contrário do policial que está ali, que acontece não só na instituição, né, de segurança, mas qualquer outra profissão, de você estar naquele momento, né, exercendo aquela função, mas não é a tua vocação, que você está almejando outra coisa. Então você não está muito preocupado, né? Você está preocupado em atingir o seu outro objetivo e claro, fazer daquele momento ali o seu sustento, a sua vida, mas preocupado em mudar aquela carreira. E não é essa, né? Quem está ali por vocação realmente não vai perder. O que eu observo, eu tenho muitos amigos policiais, é que o policial vocacionado, ele nunca está de folga. Não está. E ele nunca se aposenta, ele nunca deixa de ser policial, né? Tem uma situação, nós estávamos, eu sou evangélica, e a gente estava saindo da igreja com a minha filhinha. Só tinha uma filha, a outra não tinha nascido ainda. Inclusive, até um resultado de uma láurea que eu tenho, né, que é um dos reconhecimentos que a Polícia Militar tem. A gente estava saindo da igreja e deparamos com um roubo. Eu, meu marido e a gente estava com a nossa filha pequena. E aí, quando eu olhei, assim, tava aquela confusão. De fato, você olha e você não entende muito bem. Vi que tava. Eu falei para ele, vamos devagar, porque eu não sei o que está acontecendo ali no meio da rua, né? Para não ser pego de surpresa. E aí, uma gritaria e tal, e tinha umas senhoras, eu vi que pela vestimenta também eram de alguma igreja, enfim, nós paramos. É automático. Já descemos do carro, o que aconteceu? Roubaram meu carro na frente da igreja, roubaram meu carro, e aquela gritaria toda. Aí eu só falei pro meu marido, tirei a minha filha do carro, perguntamos qual era o carro, ele entrou, foi automático. Eu fiquei com as vítimas, ele entrou no carro e foi atrás do carro que tinha sido roubado. E aí, nesse momento... O seu marido é policial também. Também é policial. Nesse momento, quando tinha um rapaz correndo, atravessando de uma avenida para outra, correndo um pouco distante da gente, e uma dessas senhoras gritou assim, ele estava junto com os ladrões. Foi tão automático, eu passei a minha filha para as vítimas, sem as conhecer, e saí correndo atrás do cara. Consegui, imobilizei ele, né, segurei. Estava passando o delegado da cidade, que nós morávamos numa cidade menor, todo mundo se conhece. Estava passando uma viatura descaracterizada do delegado, ele falou, Sastre, o que está acontecendo? Eu falei, é roubo, doutor, é roubo. Ele desceu com o agente dele, falou, põe ele na minha viatura. Eu falei, a minha filha está com a vítima, eu preciso voltar. E o meu marido foi atrás. Nisso, meu marido começou a ligar e falou assim, tô com 2 na mão. Caramba! Os caras bateram o carro, jogaram a arma para dentro de uma empresa, ele segurou os 2 também, foi uma loucura. Eu falei, pega esse e vai apoiar o meu marido. E o delegado saiu. Enfim, essa é a nossa situação. Quem é de vocação, não importa se você está saindo da igreja, se você está com um filho, aonde... Enfim, resolvemos a situação, os 3 presos, a arma apreendida, o carro devolvido. Então, assim, você Qual é a sensação depois? Cara, a gente chega em casa e fala, olha, dever cumprido. Mesmo de folga, você não pensa, Mota, se você está de folga ou não. A única coisa que você pensa é que você tem que resolver aquela situação. E tem pessoas precisando de você. Né? Então, assim, isso é a vida, sabe?
assim, vizinho sai correndo na tua casa, né? Chama você, ai, minha filha tá tendo um ataque. Você larga tudo que você tem que fazer, você vai socorrer. Mesmo que essa pessoa tenha carro, você sabe que talvez ela não tenha o autocontrole e o discernimento de fazer. Então, ela vai pedir ajuda, vai, sabe? Então, assim, isso é vocação. E claro que tem aqueles que falam assim, olha, eu tô vendo ali, mas é melhor eu cuidar da minha vida aqui. Né? Especialmente então, no momento que a gente está vivendo, né? Muito, muito. Tão assim, difícil para você exercer a profissão. Porque muitas vezes você não é respeitado, né? Não vou generalizar, tem muita gente que ainda respeita, que vai pedir ajuda do policial, mas muitas vezes não. Né? Então, é uma situação difícil. Mas ali está no sangue, sabe? Você não consegue se controlar, você tem que ir lá ajudar, você tem que... Né, é da gente, não tem jeito, né?